Olá, o Frente a Frente está começando agora. E hoje eu converso com também jornalista carioca Tom Farias, que exerce as funções de professor de literatura brasileira, escritor, claro, crítico literário, pesquisador, biógrafo, dramaturgo e roteirista. O Tom já publicou 13 livros, entre biografias, romances, peças de teatro, ensaios literários infantis e juvenis. Entre os livros publicados destacam-se Cruz de Souza, Dante Negro do Brasil e José do Patrocínio, A Pena da Abolição, publicado em segunda edição este ano. É autor dos romances Os Crimes do Rio Vermelho e do inédito Toda a Fúria. É autor também de Carolina, uma biografia, que é o assunto da nossa entrevista. Como crítico literário, ele já passou pelas revistas Poesia Sempre, O Catarina, de Santa Catarina, Raça Brasil, em São Paulo, e os suplementos literários Ideias Livros, do Jornal do Brasil, Pensar, do Jornal Estado de Minas, e Prosa e Verso, do Jornal O Globo, onde ainda escreve. Finalista do Prêmio Jabuti de 2009, ele já foi agraciado com os prêmios da Academia Brasileira de Letras, Câmara Catarinense do Livro, Governo do Estado de Santa Catarina e colaborou no programa Espelho, produzido e dirigido por Lázaro Ramos. Atuante na área do audiovisual, Tom Farias escreve para o cinema e televisão. Entre seus últimos trabalhos está uma série para a TV Cultura. E este ano ele está novamente como finalista do Prêmio Jabuti, agora com a biografia sobre Carolina Maria de Jesus, este livro que vocês estão vendo aqui agora. E, claro, o Tom Farias está participando da nona Bienal Internacional do Livro de Alagoas, e a gente não poderia perder essa oportunidade de tê-lo aqui no Frente a Frente para falar justamente desse quarto de despejo, Diário de uma Favelada, o Diário de uma Catadora de Papel, Carolina Maria de Jesus, que foi o livro que foi construído na década de 60, né, com a história dela também. Portanto, eu agradeço antecipadamente a sua presença aqui, Tom, e falemos sobre a história da Carolina, né, da Carolina Maria de Jesus. Como foi que você tomou um interesse por essa história, que é singular, mas tem a ver com as mulheres no Brasil, de periferia, digamos assim, e como se chegou a escrever o livro? Bom, muito assunto, né? Pois é. Bom, de antemão, muito obrigado, e é sempre uma honra estar podendo falar um pouco da nossa trajetória de escritor, do nosso fruto, né? Do nosso trabalho, que é o resultado do livro. Mas, assim, como autor, pesquisador, enfim, o que me incomoda muito nas histórias é a sua invisibilidade, né? Então, os personagens que são mais invisíveis na história, eu sempre tento buscar e saber qual é o motivo que leva alguém, ou que leva a nossa historiografia, a não contar determinadas histórias fantásticas, que eu acho que tem muito a ver com a resiliência do povo brasileiro, né, que é um povo negro, indígena, né, hoje muito misturado, né, com sangue europeu, sobretudo sangue português. Que é a maioria do país. Que é a maioria do país. Só que a gente não se reconhece dessa forma, né? O Brasil é um país eminentemente negro, né? São 54% da população, mas as pessoas gostam de negar essa referência, esse passado. Né? Se todo mundo assumisse o seu lado negro, talvez nós fôssemos mais de 54%. Né? Bom, e Carolina, nessa perspectiva de contar a história do Brasil, de contar a história de uma pessoa importante que poucas pessoas conhecem, digamos assim, me levou a fazer uma pesquisa sobre ela. Você falou aqui na introdução sobre o livro Quarto Despejo. Carolina começou a escrever o livro nos anos 50, e não era um livro, basicamente, né? Eram apontamentos da vida dela, diário mesmo, como moradora da favela do Canindé. A Carolina foi uma mulher que nasceu em 1914, em Sacramento, uma família muito pobre, que ela chamava, uma família oriunda da escravidão, né, que ela chamava de soldo da escravidão, quer dizer, aquilo que sobra da escravidão, né? E estudou muito pouco, ela estudou a primeira e a quarta série,
mas ela teve uma paixão pelo livro e pela escrita, que desde os 9 anos de idade ela não abandonou mais. E aí, mas uma vida de pobreza levou ela para ser empregada doméstica, levou ela para ser babá, colono, né, de sítios e fazendas, e até que ela foi para São Paulo em 1937, e em São Paulo foi que deu esse insight da literatura. Ainda morando na favela? Não, ela foi a São Paulo como empregada doméstica. Como empregada doméstica. E não se deu bem como empregada doméstica, porque havia uma incongruência na Carolina muito grande, né? Porque ela queria ser artista e odiava ser empregada doméstica. E aí a patroa mandava ela fazer um feijão, e ela botava o feijão no fogo e ia ler. Esquecia do feijão. Então, é natural. Então a Carolina queimou muitas feijoadas, digamos assim, né? Na trajetória dela como empregada doméstica. E então essa inadaptação da empregada doméstica fez com que ela perdesse os empregos, né? E aí, ao perder os empregos onde ela tinha casa e comida, ela se viu na iminência de morar na rua, né? Então ela nos anos 40, 50, ela somou ali com aquela população toda de rua que já havia em São Paulo. Nos anos 50, 40, acho que São Paulo tinha mais ou menos umas 50 mil pessoas em favela. Já com filhos? Ela começou a ter filhos a partir do final dos anos 40, para os anos 50. Teve 3 filhos, né? Ela teve 4 filhos. A primeira filha morreu, ainda bebê, né? É uma história muito mal contada, parece que ela caiu e perdeu o bebê, parece que alguém empurrou, enfim. Mas perdeu o primeiro bebê, mas os outros 3 vingaram, que eram 2 meninos, né? O João José e o José Carlos, e a velha Eunice, que está viva hoje ainda. Então, a história dessa mulher que, com esses diários, descoberto por um jornalista chamado Audálio Dantas, né? Pois é. Nosso Audálio Dantas. Nossa, foi muito meu amigo, enfim. Acompanhei ele até os últimos dias em São Paulo. Mas assim, ele pegou esse diário, né, porque ela queria mostrar para ele os romances. Foram 20 diários, né? 28 diários. São 38 cadernos no total que ele encontrou com ela. Mas o lançamento em 60 reunia 20 diários ou essa totalidade? Não, ela não tinha tantos diários, eram mais ou menos 2 ou 3 diários, quer dizer, 2 ou 3 cadernos manuscritos, e desses cadernos ele condensou para o quarto de despejo. O lançamento foi no dia 19 de agosto de 1960 e foi um dos maiores acontecimentos da cidade de São Paulo. Você imaginar uma pessoa que vende 700 livros num lançamento. E tem mais ou menos 1.500 pessoas que vão, né, acudir a esse lançamento. O que é instigante na história da Carolina Maria de Jesus através desses diários? Eu acho que a vida dela toda é instigante, né? Porque a Carolina, ela ultrapassou ela quebrou o cânone, todos os paradigmas que você possa imaginar, né, de uma mulher na condição dela, que viveu na rua, descalça, catando lixo, as pessoas com nojo dela. E ela escreve tudo isso de alguma maneira nos diários. Mas o diário, esse olhar especial sobre a favela, sobre o mundo da favela. Ela estava na favela olhando para o mundo. Né? E a favela era o pano de fundo, digamos assim, né? A cozinha de toda essa engrenagem de histórias que ela criou a partir da favela. E quando ela fala da fome dela e dos filhos, ela não está falando só da fome dela e dos filhos. Ela está falando na condição de mulher. E de uma parcela significativa da sociedade. Exatamente. Né? Então ela está falando na condição de mulher. E isso, quer dizer, tem uma sensibilidade, vai tocando as pessoas, porque as pessoas também estão na mesma situação que ela. Mulher, mãe solteira, sem... Depois a violência contra o negro, né? A violência... Sobretudo. O feminicídio, né? Que hoje nós temos essa palavra, mas na época já existia. Sempre muito existiu, forte. O extermínio dessa população negra, perseguição aos homens negros, às crianças. E a invisibilidade também. Falta de cultura. Então a Carolina conseguiu colocar nesse diário todas essas denúncias, mas de uma maneira fabulosa, que ela conseguiu unir a fabulação, quer dizer, né, a maneira de contar uma história, a poesia, a antropologia, a sociologia. Então, se a gente pegar o Diário da Carolina, a gente vai perceber que
vai além de uma de um autodidata. registro, de um registro comum. Uhum. Então acho que foi isso que fez com que este livro da Carolina vendesse mais ou menos 7 milhões de livros hoje no mundo. Está em 16 idiomas e está em 46 países. É um sucesso. É uma escritora brasileira, negra, e que ainda mantém uma certa invisibilidade na totalidade da população. Eu, particularmente, não conhecia. Não conhecia e estou assim, perplexa de não ter conhecido antes. Mas não falta também aos movimentos negros no país, não é? Buscar essa visibilidade também. Acho que falta um pouco de cada coisa, mas sobretudo o seguinte, quem domina os meios de comunicação. Claro. Né? Há um interesse? Não há um interesse. Divulgar uma história de uma mulher negra. Quando a Carolina lançou o livro dela, por exemplo, quando a Carolina lançou o livro, ela foi boicotada pelos escritores brancos, que se achavam encastelados, intocados. Você imaginar uma mulher que vendia mais do que Jorge Amado, mais do que Clarice Lispector, ou seja, uma mulher que estava ganhando dinheiro com a literatura. Não pode. Isso é incrível. É um absurdo, né? As palavras... É incrível que não se tenha o conhecimento diante dessa magnitude. Então as palavras da época dos críticos literários era assim, né? É um absurdo publicar uma mulher que escreve essas palavras, porque ela escrevia educação, com I, viludo. Então ela escrevia as palavras com os termos que ela conhecia, mas de qualquer forma... Os termos da fonética, né? Da fonética. Da fonética. E aí você tem um outro lado, que é bom, né, entrar nessa questão da fonética, que é o preconceito linguístico. Sim. Né? E aí vai atingir muito mais uma mulher desta, comum, né, vai atingir muito mais uma mulher dessa comum do que qualquer outro, né, escritor. Então a Carolina sempre foi a escritora a favelada, analfabeta. Então ela sempre teve esses rótulos como uma forma de você ainda estigmatizar muito mais ainda a produção dela. A produção literária. Exatamente, quer dizer, ninguém olha a produção literária, mas você vai ver o mundo inteiro curvando-se para a Carolina. Pela originalidade, sobretudo. Tudo, né? Por exemplo, teve um crítico chamado, um grande escritor italiano chamado Alberto Moravia, e ele não ganhou o Nobel de Literatura por mero acaso, mas ele comparou a Carolina ao Shakespeare e provava, através de trechos dos dramas, das obras do Shakespeare e trechos da Carolina, que ela seria tão perene quanto ele. E a Carolina foi chamada da Shakespeare da cor, né? Porque o drama dela atingiu uma potencialidade tão grande, influenciou tanta gente no Brasil e no mundo todo, que ela foi chamada de Shakespeare da cor, Machado de Assis de saia, enfim. Mas tem essa questão toda desse poder, mas tem todo um combate por trás disso que a academia não aceita a Carolina até hoje. A Carolina não está no cânone literário, né? Então isso é uma forma de ir marginalizando, de colocando sempre na periferia, né? Escritor marginal, periférico. Né? Isso é uma caixinha miserável. De Pandora, eu diria. Bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo, Tom, e em 1 minuto o Frente a Frente está de volta. Até já. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito, minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o escritor, roteirista, jornalista Tom Farias, autor, né, desse livro, que é a biografia da Carolina Maria de Jesus, uma das maiores escritoras negras do Brasil, que infelizmente a academia, né, e o mundo literário não evidencia, mas nós estamos aqui cumprindo esse papel de dar publicidade a uma obra literária construída na realidade dos fatos, que foi a vida da Carolina Maria de Jesus, catadora de papel, e depois se transformou nessa brilhante, né, escritora. Por ser reconhecida internacionalmente, né, inclusive eu quero dizer que o livro ele está como finalista do Prêmio Jabuti deste ano, de 2019. E está também na 9ª edição da Bienal Internacional do Livro aqui de Alagoas, que acontece neste momento aqui em Alagoas. Tom, como o livro fez sucesso, né, a obra literária da Carolina Maria de Jesus, isso, claro, nos dá o entendimento também de que houve dividendos, né, para ela sair da condição que ela tinha, de miséria, digamos. Como foi essa transição e como isso se deu? Foi uma transição muito rápida na vida da Carolina, porque ela passou boa parte da vida dela na miséria absoluta. Ou seja, fica a miséria absoluta, a pessoa não ter o que comer. Então a Carolina catava papel nas ruas de São Paulo, mais ou menos entre 49 e 50, 1 quilo de papel custava 1 cruzeiro. Né? Enquanto um pão custavam 12 cruzeiros, um pão. E com 3 filhos. Então nem todo dia a Carolina tinha dinheiro para comprar um pão. E o livro realmente projetou a Carolina não só como uma celebridade, como escritora, enfim, mas também atirou dessa questão social da pobreza. Tanto que ela saiu da favela, né, no final do ano de 1960, ela deixa a favela, vai morar numa casa de alvenaria, que era o sonho dela, né, uma casa de um bairro de classe média, de Santana, de São Paulo, e ela vai viver o mundo da sociedade. Né, tanto que ela escreve um outro livro chamado Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, né, que não foi muito bem recebido, porque ela, quando vai para a sociedade, ela vê toda a hipocrisia social, né? Toda a hipocrisia social. Tudo aquilo que ela não conhecia, ela passa a conhecer por dentro. E até ela fala assim, eu era mais feliz na favela. Tinha mais verdades, né? Mais verdade. Até a Clarice falou sobre, ela é muito admiradora da Clarice Lispector, e ela disse para a Clarice, muito admirada, né, nervosa, porque estava perto da Clarice, e falou, não, que você escreve muito bem, dona Clarice, que não sei o que e tal. Aí a Clarice segurou na mão dela e falou, eu posso até escrever muito bem, Carolina, mas você é a única que escreve a verdade. Então, esse diferencial é que foi projetando a Carolina. Obviamente, quer dizer, ela sai de uma situação de pobreza, vai viver, né, numa situação de classe média, e aí a Carolina vai juntando um pecúlio, compra um sítio, porque ela quer ser uma pessoa, quer voltar à roça, né? Que ela acha que São Paulo está crescendo muito, e acho que a solução é morar na roça. Isso na década de 60. Na década de 60. Década de 60. Então ela vai morar nessa roça, mas aí você tem 2 ingredientes fundamentais. Primeiro é que o regime político do Brasil muda em 64. Né? Fecha tudo, né? O livro da Carolina é uma grita muito grande, social, contra, inclusive, as favelas de São Paulo, né? Pela extinção da pobreza. Tanto que o livro da Carolina, em 61, ela consegue acabar com a própria favela do Canindé. É tão forte que consegue acabar com a favela do Canindé. Né? E aí, quer dizer, você tem esse papel da Carolina, mais ou menos participando de movimento social, né? Frequentando... Transformou-se num ativista, digamos assim. Exatamente por esse grito. E isso cai muito mal na ditadura. E a Carolina cai no ostracismo de 64, 65, que vai encontrá-la até a morte nesse ostracismo. Obviamente, quer dizer, a vida dela mudou muito, mas ela não tinha recursos para determinadas coisas que ela tinha antes. Mas não vivia
na miséria, né? O sítio dela tinha plantações, né? Frutas, verduras, criação de galinha, criação de porco, mas ela não tinha dinheiro para comprar um vestido novo, né? Para comprar, sei lá, sapatos, como ela se habituou a fazer depois dos anos 60. Editorial, ela teve uma relação boa? Não teve. Porque é uma relação meio difícil, não é? Até hoje, assim, difícil, na maioria dos casos. É difícil porque tem duas relações nesse sentido, né? O mundo editorial, até hoje, é muito nublado ainda. Quantos livros eu vendi? O editor pode dizer, você vendeu, sei lá, 1000 livros. Eu posso vender 500, sei lá, 999, 2000 livros. Então, não estou dizendo que haja má intenção da minha editora, que isso não há, né, porque nós temos uma relação muito boa. Mas eu imagino isso nos anos 60, para uma mulher que automaticamente as pessoas achavam que era ignorante, que era analfabeta, né, como Carolina. E vendendo do jeito que vendeu, né, você tem ideia, em poucos meses, Carolina vendeu 100 mil exemplares, em poucos meses. Ela ficou 1 ano na lista dos mais vendidos. Então, Jorge Amado vendia com mais ou menos 60 a 80 livros por dia, que era um fenômeno, Jorge Amado. Clarice vendia 35 livros por dia, outro fenômeno. Carolina vendia 1.000, 1.500 livros por dia. Impressionante. É impressionante. Você abria, o camarada, o dono da livraria chegava, na livraria tinha aquela multidão do lado de fora, esperando abrir, esperando para comprar o livro da Carolina. E o que chamou a atenção? Houve uma forma, digamos, de marketing à época, não quero me reportar agora, como se fez chegar a informação do livro às pessoas para a procura ser tanta assim? Primeiro assim, o Aldário Dantas, né, o jornalista, inclusive, né, filho dessa terra. Exatamente. Ele fez uma matéria com a Carolina em 58. E essa matéria foi muito boa, teve muita repercussão. E ele, então, a partir dessa matéria, que foi que ele pegou os cadernos da Carolina e começou a viabilizar uma história ali, uma condensação deles. E em 59, ele fez uma outra matéria que explodiu. Então foi essa matéria, inclusive, que levou a ideia de escrever o livro da Carolina, de publicar o livro da Carolina. Em 59, a coisa já estava numa situação, digamos assim, de uma popularidade muito grande da Carolina, né? Então a publicação do livro veio nesse bojo dessas duas matérias. E, infelizmente, num período em que se fechou, o Congresso com a AI-5, lá em 68, quando o livro poderia já estar, digamos assim, plena expansão, no sentido de edição, no sentido editorial. Isso, de certa forma, foi determinante para que o livro não tivesse esse caminho de manter. Assim, a glória do livro ela foi muito curta, né, no Brasil, e foi mais extensa no exterior. Que países mais divulgaram a história? Olha, eu vou dizer assim, Japão, Estados Unidos, França, Itália, Alemanha, todas as duas Alemanhas, União Soviética, Cuba, Chile, Argentina, enfim, Uruguai. Um universo bem diverso. Uruguai. A Carolina só não entrou em Portugal porque o Salazar proibiu a entrada do livro da Carolina em Portugal, na época, né? E ele também a história de Portugal tem a ver também. Ele achava que o livro que falava sobre a pobreza. Que remonta à escravidão. Até um filme que foi feito sobre Carolina, ela inclusive é atriz no filme, e esse filme foi feito por uma cineasta alemã, e esse filme foi proibido pelos governos do Brasil e da Alemanha, porque ele mostrava a pobreza do Brasil. Só foi descoberto esse filme em 2014. Descobriram uma cópia desse filme na Alemanha, numa cidade alemã, e aí trouxeram para o Brasil. O Instituto Moreira Salles comprou esse filme, remasterizou, e a gente conseguiu ver esse filme em 2014. Porque essa história é um roteiro perfeito para a elaboração de um novo filme, né? Sim, sim. E já há, digamos, prospecções nesse sentido? Sim, não só de filme, mas também de série para TV. Sim.
Esse livro vai ser traduzido para a França, essa biografia para a França, para os Estados Unidos. Então, ainda no exterior, por exemplo, a Carolina ainda é muito solicitada no exterior, muito estudada no exterior, que é diferente do Brasil. O Brasil está começando agora, né, com esse movimento de mulheres negras, com a questão das cotas, né? Os negros que entraram na universidade foram buscar sua referência na universidade, tanto que o Machado de Assis agora é negro, né? Pois realmente é, ele não nunca era. foi, né? É verdade. O Lima Barreto foi patrono da Flip, que é a maior festa literária do país. Então, está havendo esse movimento de resgate, a Maria Firmina dos Reis, a maranhense, né? Mas é tão doloroso se imaginar negro, maior população do país, que não se reconhece, né, pela melanina, apenas pela melanina. Isso é um atraso do ponto de vista humano, não é, que não se concebe. Mas são muitos séculos de massacre, né? Sobretudo psicológico. É muito massacre, né? Então, eu digo o seguinte, onde tem muito negro trabalhando, o salário é baixo. Essa é a correlação que se faz. Eu digo sempre isso nas minhas palestras. E não só isso, quer dizer, há todo um drama entre essa população de carência, de sofrimento. Né? Você imagina juntar todos esses negros numa situação subalterna, porque são limpadores de chão, vivem numa situação dentro das empresas. Né? Eu vim num voo para Pelotas, né? Quando eu fui para Pelotas, estou vindo de lá, de Pelotas, e só tinha eu negro dentro de um avião. É impossível conceber que no Brasil isso não aconteça. De só ter um homem negro dentro de um voo. Eu acho interessante esses preconceitos que se estabelecem contra os negros no Brasil, quando a gente observa que os filhos da classe média e da elite, quando eu estou generalizando porque isso é uma realidade, quando vão morar fora, fazer um intercâmbio de estudos em outros países, europeus sobretudo, vão simplesmente lavar prato, vão fazer os trabalhos que os negros no Brasil fizeram ou ainda continuam a fazer por conta de um preconceito. Só que lá não é uma questão de preconceito, digamos assim. É uma questão de a pessoa também estar apta ao trabalho, seja ele qual for, e de uma forma honesta e digna. Né? Aquela questão seguinte, quer dizer, como eu penso nisso? As facilidades aqui, né, de você ter uma mão de obra barata, totalmente, né, numa situação social que acaba se permitindo a tudo. De degradação, digamos degradação, assim. Né? E aí se permite a muitas coisas, né? Inclusive a esse tipo de situação. Então, acho que é um pouco por aí que o Brasil ainda funciona, né? Mas eu acho que, quer dizer, quando a gente fala dessa questão da Carolina, ela passou por tudo isso. Sobreviveu e ainda se colocou com o nome dela internacionalmente reconhecido. Ela disse, eu vou ser escritora, vou mudar minha vida, e assim ela fez. Tanto que o Diário da Carolina, pouca gente sabe disso, o Diário da Carolina, ela foi base para o filme Preciosa, que ganhou o Oscar. Então, a Safira, que escreveu, né, o filme, ela se baseou em 5 diários, e um dos diários foi da Carolina. E até no meu livro eu falo um pouco sobre isso, que ela disse, nunca vi um diário tão pujante, de uma verdade tão, acachapante, tão é uma presente. leitura difícil, né? Difícil, como o da Carolina, né? E ela faz comparações com os outros diários, enfim, e tudo mais. Então, acho que tem essa força. E o Brasil precisa olhar para si. Se né? reconhecer. Se reconhecer. Né? Porque falar só que tem pé na cozinha não funciona. Exatamente. Não funciona. Porque o policial sabe quem é negro e quem não é negro. Né? Então, essa diferença, quando você vai num prédio de luxo, você sabe se você é negro ou não, pelo tratamento, que às vezes... Pelos equívocos que o próprio porteiro... Porteiro, muitas vezes negro. Né? Toma. Exatamente. Então, esse é o Brasil hipócrita, né? E acho que a situação atual do Brasil tem agravado bastante ainda essa questão da hipocrisia.
da violência contra o negro, né? Parece que você tem agora um estatuto para matar, você, sabe, está na salvaguarda, né? Você atira primeiro e pergunta depois se resolve e nunca se resolve. A impunidade... Sobretudo nas áreas de vulnerabilidade muito, social. né? E é sempre lá, né? A impunidade é muito grande, né? Você mata crianças porque acha que é bandido. Quer dizer, uma criança de 6 anos não tem sentido, né? Não faz nenhum sentido, realmente. Vamos chamar o nosso segundo e último intervalo. E o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. É um pouquinho só. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente. Hoje eu entrevisto o escritor, jornalista, roteirista Tom Farias, que participa da 9ª Bienal Internacional do Livro aqui de Alagoas, que acontece no bairro de Jaraguá. E ele trazendo, claro, essa biografia que ele assina sobre Carolina. A biografia da Carolina, catadora de lixo, nos anos 60, em São Paulo, que fez sucesso no Brasil e no exterior. E faz esse reconhecimento agora, digamos assim, um reconhecimento nunca tardio do talento dela. Como podemos aqui exemplificar o estilo da escrita da Carolina para a realidade que ela vivia? Ela não economizava as tintas. Carolina? Sim. Pelo contrário, né? Ela deixou 5.583 páginas manuscritas. Mas assim, com relação à questão do estilo... Eu não me fiz entender. Perdão. Eu me refiro, ela carregava as tintas para mostrar a realidade dura, nua e crua. Não, acho que você fez entender. Eu que ia dar uma rebuscada na sua pergunta. Mas assim, a Carolina, ela sempre foi direta em tudo que ela queria. Objetiva. Ela sabia o que queria, né? E a atividade de escritora dela, ela buscou desde os anos 40. Ela chegou em São Paulo e falou: eu vou ser escritora. Com esse propósito. Eu não vou ser empregada doméstica, eu não vou ser babá, eu não vou ser cozinheira. Então ela buscou isso, ela frequentava as redações de jornais, né? Então você imaginar a redação de jornais nos anos 40, 50, onde só tinham homens de terno e gravata, né? E brancos. Não só, mais recentemente, quando eu comecei na redação, você é jornalista, sabe disso também, só tínhamos a diagramadora, que era no impresso, Jornal Gazeta, e a Cileide, que era a responsável pelo arquivo fotográfico. Eram 3 mulheres, o resto, a totalidade de homens. Pois é. Então, e contando inclusive a história de mulheres. Então a Carolina, quer dizer, essa objetivação da vida dela, esse foco que ela teve, é que determinou a escrita dela. Então ela tinha uma escrita muito contundente, né? Que ela criticava mesmo os governantes, sabe? Ela criticava a carestia no país, sobretudo de gênero alimentício, né? Ela achava um absurdo essa questão da educação das crianças, né? Então a Carolina dizia o seguinte: ela
não comprava pão, mas o filho tinha que ir para a escola. Né? Então, ela era muito rígida com relação à questão da educação. Então, ela foi muito rígida também com relação à questão do que ela escreveu. O que ela escreveu era para atingir alguém. O que ela escreveu era para revelar uma realidade que as pessoas não queriam botar debaixo do tapete. Tanto que o livro dela chama Quarto de Despejo. Ou seja, qualquer quarto de despejo, né? Tudo aquilo que se despeja, que não presta mais. E ela dizia, não, aonde vocês acham que não presta, tem coisas que prestam. Em algum momento desta fase de escrever os diários, ela titubeou? Não, ela não... Pelas dificuldades? Pelo contrário, pelo contrário. O diário foi a grande sustentação da vida da Carolina. É onde ela encontrava forças, porque com quem ela ia chorar? Com quem ela ia reclamar, né? Mostrar suas dores. Então ela foi uma mulher que resolveu botar no papel todo esse drama dela, de, olha, hoje não tinha comida para dar para meus filhos, que não sei o quê. E transformou isso numa crítica social. Exatamente. Então, quando eu falo dessa questão de ser direta, de ser determinante, é que ela não teve medo em momento algum, né? E Carolina sofreu todo o processo, para você ter ideia. De perseguição? Todo o processo de perseguição. Mas desde pequena, ainda jovem, né? Na pré-adolescência, ela foi presa por ler, acusada de ler. Acusada de ler? Criança, porque ela gostava de ler e as pessoas achavam aquilo um absurdo, né? Como é que pode uma negrinha não está trabalhando, não está tomando conta de criança, não está lavando, não está, sabe? E está sentado na porta de casa lendo. Então foi presa por isso, né? E foi presa outras vezes. Tem uma passagem dela muito engraçada hoje, né, para nós, né? Mas ela catando papel, aí deixou os sacos assim do lado, e ela sempre tirava um papel limpo desse coisa e escrevia. Então ela pensou numa poesia, sentou numa praça e foi escrever a poesia. Lá, o saco do lado, vieram 2 guardas, perguntaram o que ela estava fazendo. Ela dizia, eu estou fazendo uma poesia. Mas isso é um absurdo, só está presa. E aprendeu por estar escrevendo uma poesia numa praça pública. Ou então por achar que não era verdade, aquilo era uma resposta, talvez, será? Ou o preconceito era maior nesse sentido? Era maior, mas ela tinha uma coisa do nariz em pé, Carolina. Ela não se envergava, né? Porque como numa situação dela, de qualquer pessoa, a Carolina poderia ter feito tudo, ser prostituta, tudo, mas ela resolveu procurar meios de vida, primeiro para dignificar a vida dos filhos, né? Ou seja, a educação é tudo. Tanto que hoje a velha Eunice, que abre o quarto de despejo, né? O primeiro texto do quarto de despejo é, hoje é aniversário da minha filha, velha Eunice. E ela diz no texto que não tendo presente para dar para a filha, ela encontrou um sapato no lixo, limpou, costurou, foi o presente de aniversário para a filha. Então a Vera hoje é uma professora muito respeitada no estado de São Paulo, né? Tem uma situação de vida muito confortável para quem viveu todo aquele regime de pobreza, né? Que ela viveu durante a favela. De humilhações. Né? Muita humilhação. Muita humilhação, porque toda essa história tem esse veio da humilhação. Aí eu volto à questão jornalística. O Faro, né? A descoberta do então repórter Audálio Dantas, se não for a oportunidade de encontrar um personagem vivo, falando de uma história da maneira mais verdadeira, isso é um achado. Quer dizer, quantas mulheres hoje, e desde aquela época, não tem uma vida semelhante do ponto de vista das dificuldades, mas transformar isso em literatura é algo muito, digamos, a ser valorizado, não é? O Audálio também tem que ser visto como um talento. Uma pessoa que consegue perceber além da pobreza, né? Além daquela parede, daquela cortina, da lama, que ele dizia, né? Olhar além da lama, né? E parece que era um encontro que tinha que acontecer do Audálio com a Carolina, porque a Carolina tinha tentado muitas dessas ações parecidas com a que ela tentou com o Audálio. Tanto que ela não acreditou muito, né?
quando o Audário falou assim, vou publicar seu livro, ela não acreditou muito nisso. Então ela ficou meio desconfiada, porque ela já tinha passado por essas situações antes. E o Audário era um homem branco, digamos assim. Né? Mas acho que o Audário tinha uma coisa que a gente pouco valoriza nele. Primeiro que era um homem socialista. Né? Ou seja, o interesse do Audário não era ganhar dinheiro em cima da Carolina. Né? Era transformador. Era transformador, era uma oportunidade que ele tinha. Primeiro que ele viu naquilo não só um resiste de uma mulher que mora na favela, mas uma pujança contra uma sociedade desigual. Ou seja, que até hoje é desigual. Até hoje, cada vez mais. Pois é. A Carolina está muito atual, porque né, os governos hoje proporcionam essa atualidade toda. É o desemprego, são 13 milhões de pessoas desempregadas no país, né? É o racismo. O ódio. O ódio. Que se coloca. O ódio contra a homofobia, contra a mulher, contra o pobre. Isso parece estar crescendo na sociedade ou está se mostrando na sociedade de uma maneira... Ou está se reverter, havendo um conforto, um certo conforto em se expor algo que não era há uma proteção, assumida, né? Há uma proteção, né? Que a sociedade em si não assumia. Né? Mas há uma proteção também, né? Quando você tem uma proteção que vem de cima, isso facilita mais as pessoas a se mostrarem, né? Agressivas, sabe? Homofóbicas, racistas. Então, eu acho que é o que está acontecendo na sociedade. E acaba a Carolina ficando bem atual, porque ela fala dessa pobreza que existe hoje, né? Esse mundo de gente desempregada que existe hoje, dessa carestia toda que continua existindo hoje. Então, acho que ela tem essa perenidade em função disso, né? E aqui, na 9ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas, onde as pessoas podem encontrar o livro... Aqui nós vamos fazer um lançamento às 16 horas, lá na Bienal, no estande da Fundação Cultural Palmares. Então, eu vou estar falando um pouco dessa história que eu contei aqui, né, da TV hoje, e fazendo o lançamento do livro lá. Então, eu espero que as pessoas possam fazer esse prestígio. Não a mim, né, mas a Carolina. Acho que ela merece. Exatamente. Bastante. E o que dizer... Estamos no minuto final da nossa entrevista. O que é que se pode dizer dessa biografia como contribuição à sensibilidade humana que não tem cor, que não precisa ter cor nenhuma, nem branca, nem negra, nem amarela, enfim. O ser humano, o sentimento que prevalece sobre esses pré-conceitos no sentido literal da palavra. Assim, a biografia tem um cunho bem didático, bem didático, no sentido de... Eu acho que você se humaniza um pouco mais lendo a história da Carolina. Né? Uma história de uma mulher simples, uma mulher determinada, uma mulher que diz que a vida dela está na mão dela, ela pode fazer o que quiser, e mudar a vida para melhor. E não só mudar a vida dela, né, mas mudar a vida de toda uma sociedade. Porque na medida que ela leva a mensagem dela para a sociedade, né, ela está levando, digamos assim, a palavra dela, né, o exemplo dela para outras pessoas que são muito próximas dela, ou de pessoas que provocaram ou que possam ajudar nessa transformação. Então, é um pouco disso que eu acho que o livro proporciona. E a expectativa de ser finalista do Prêmio Jabuti? Novamente. É muito grande, porque o Prêmio Jabuti é um dos maiores prêmios brasileiros, dos mais tradicionais do Brasil, e levar Carolina para um prêmio desse tem um significado simbólico para o Brasil muito, muito importante. No dia 28 é o grande dia, né, do anúncio do Jabuti, e nós estamos aqui, na luta, na expectativa, com muita humildade, mas achando que Carolina merece esse reconhecimento. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, Tom Farias, aqui conosco, e boa sorte para todos nós. Nessa indicação. Para todos nós, para a dona Carolina. Obrigada. Okay. E até qualquer dia. Até qualquer dia. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.